Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Que você tenha hoje uma terça-feira mais que abençoada. E que bom que estamos aqui juntos para mais uma live de oração, de tempo com a palavra, né? Então, peço que você entre e já entre com o coração aberto, né? Para termos esse tempo meditando, aprendendo, lendo, né? Usufruindo daquilo que Deus já deixou, né? Como sua palavra para as nossas vidas. Nós estamos lendo o livro de Números, e aí, paz, Elisângela, paz, Sandrinho, Allan Kardec, Renata, nós estamos aqui tendo esse tempo, irmã B, com a palavra, né? Então, você que está começando hoje, venha forte. Estamos lendo Números do 3 ao 4, Deus tem se revelado pelas escrituras, temos aprendido, né? Então, olhando texto a texto, entendendo como Deus ele se manifesta através dessa palavra, entendendo também a questão histórica, então tem sido um momento abençoador. Amém, meus irmãos? Entrando já, irmãos, naquilo que é a nossa proposta para hoje, aquilo que Deus, né, colocou como palavra aí nos nossos dias. Ontem nós falamos sobre Moisés, né, ter posicionado o povo, né? Então ele pegou as nações, posicionou como elas ficariam para chegar na terra prometida, né? Deus estava dando esse direcionamento ao povo. Olha, vocês vão se posicionar dessa forma, irmã Helena, vocês deverão seguir dessa forma, em torno da arca, né? E vocês serão abençoados. Agora, irmãos, o livro de Números, ele vai Moisés está colocando essas regras, né? Então ele está colocando as regras de organização do povo, como o povo tinha que se organizar, quem ficaria responsável por que parte. E Deus, irmãos, está cumprindo algumas coisas que ele disse quando o povo estava para sair do Egito. Então, a primeira coisa que nós vamos notar, né, quando você ler, se você já leu, você já percebeu isso, é que Deus, ele disse assim, lá no Egito, nós lemos isso quando fizemos a leitura do livro de Êxodo, que Deus, ele, quando poupou, né, o primogênito judeu ali, israelita, né, ele disse assim, olha, todo primogênito será meu, vocês deverão entregar. E quando vocês não entregar, porque são seus filhos, entregar para o trabalho, para o serviço, né, vocês vão ter que sacrificar. Então, essa era a ordem de Deus, essa era a lei que Deus tinha estabelecido. E agora, 2 anos depois, Deus ele vai cumprir isso. E aí, nós vamos ler aqui, no livro de Números, capítulo 3, verso 12. Olha o que diz. Veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, Márcia. Então, o que Deus estava fazendo aqui? Ele estava dizendo assim, olha, todos os levitas, né? Então, todo mundo que era da tribo de Levi. Então, lembra, irmãos? Os filhos de Jacó eram 12, né? E um deles era Levi, né? E aí os filhos de Levi, Deus estava dizendo assim, ó, todos vocês serão meus. Vocês serão encarregados. Por isso que hoje, às vezes você vai na igreja, alguém tem lá e é errado dizer isso, tá, irmãos? Mas eu sei que é um costume. Tem lá um músico, alguém que toca na igreja, a pessoa fala, é um levita, né? Mas, na verdade, o levita, né, nesse contexto bíblico, ele era alguém 100% dedicado para as coisas do tabernáculo. Não era um músico. Era alguém 100% dedicado para as coisas da igreja, né? da comunidade, do templo. Era isso. O levita ele não iria trabalhar no sentido de ter ali uma propriedade, de vender ali o gado. Não, ele ficaria exclusivamente para esse serviço sacerdotal, ser um apoio ao serviço sacerdotal. E quando nós olhamos para isso, irmãos, né, nessa questão do primogênito, tem algo importante que se aplica, né, para os nossos dias. Porque hoje, eu não sou filho primogênito, né? O primogênito é minha irmã, e se fosse o primogênito, então seria meu irmão, né? Eu sou o último filho. Então hoje, a Bíblia não se aplica a isso, né? Então para os filhos mais novos, glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque quem é o primogênito da criação? O primogênito da criação é Jesus. Quem vai dizer isso? A palavra vai dizer isso. Primeiro, em João vai falar que ele é o unigênito, ele é o único que poderia fazer o que fez, e ele é o primogênito que foi o primeiro a entrar nos céus e nos representar diante de Deus. Então, ele está lá com o Pai. Então, ele é o primogênito. Você vai ver isso no livro de Colossenses, acho que no livro de Romanos tem isso também. Então, ele é o primogênito. E nós, irmãos, podemos louvar. Então, essa lei se encerra em Cristo, né?
E aí entendendo, né, irmãos, entendendo que também somos todos hoje sacerdotes, né? Então, e o templo do Espírito Santo somos nós, então nós prestamos culto, adoramos a Ele, né? Com a nossa vida. Além disso tudo, irmãos, os levitas eles tinham um chamado que era ajudar os sacerdotes, né? Então pensa que eles eram 4 filhos de Arão mais Arão, seriam 5. 2 morreram por trazer fogo estranho. Você lembra que estudamos isso no livro de Levíticos? Então sobraram 3. Para cuidar de tudo aquilo era muito trabalho para pouca gente. Deus, organizado como é, ele estabelece essa tribo e fala: vocês vão ajudar. Hoje, irmãos, nós somos uma nação de sacerdotes, né? Por isso que todos nós temos a responsabilidade de servir e servir uns aos outros, né? Porque a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Então, aplicando isso nos nossos dias, nós somos os sacerdotes, nós somos os responsáveis por cuidar do templo. Então, eu não posso ver meu irmão doente e falar: puxa, vou orar por você apenas, né? Eu preciso servi-lo, cuidar, fazer o que está dentro do meu alcance, aquilo que Deus determinou, me deu dons para fazer, orar por ele, interceder por ele, cuidar dele. Alguém está passando por uma necessidade, precisa de uma ajuda de alimento. Somos nós precisamos cuidar uns dos outros. Você sabe que a pessoa está, irmãos? Espera a pessoa te pedir, não. Prepara a cesta básica e leva lá. Deus tocou no seu coração? Faça isso. Está passando na rua, viu uma pessoa precisando? Quem é o sacerdote hoje? Somos nós. Quem é o templo? Somos nós. Então, vamos servir. Ali também pode ser que há alguém precisando. Templo do Espírito Santo ali, caído, precisando de ajuda. Então, nós vamos prestar assistência. Só assistencialismo? Não, irmãos. Também serviremos ao Senhor em santidade, né? Adorando, bendizendo no templo e em casa. No templo e em casa. É isso que Deus nos chamou a fazer. Amém, meus irmãos? Então, uma vez que Deus separou a tribo de Levi, né? Ele pede para que Moisés faça uma lista de cada homem que tenha 1 mês de idade para cima, né? E também contar todos os primogênitos da tribo de Israel. Por que Deus estava fazendo isso, irmãos? Porque Deus estava querendo ser justo com a sua palavra. Ele falou assim: olha, todo primogênito é meu, então eu preciso saber exatamente. Deus sabia, óbvio, né? Mas ele estava mostrando isso ao povo, né? Olha, eu cumpro a minha palavra. Veja só, eu peguei só uma perícope aqui só para a gente ler, que é o livro de Números 3, 28 e 29. Nos dias dos clãs dos coatitas haviam 8.600 indivíduos, do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário. A área designada para o seu acampamento ficava do lado sul do tabernáculo. Ou seja, Deus pegou os filhos de Levi, né, os seus descendentes, e começou a posicionar. Então, ou seja, de quando Levi nasceu até agora, ou seja, nasceu Levi, 400 anos de escravidão, mais 2 anos, eles já eram, a sua família compunham, né, um dos seus filhos, na verdade, compunham 8.600 pessoas, o total era 22 mil e pouquinho, mas 8.600 só de um dos seus filhos, seus descendentes, os que foram nascendo nesse período, né? Então eles eram responsáveis por cuidar da parte mais sagrada do tabernáculo, que era onde ficava lá o candelabro, onde ficava. Eles, irmãos, não podiam tocar naquele lugar, né? Mas Deus estava colocando eles para cuidar, para levar os utensílios, estava chamando eles para o serviço. O que isso se aplica hoje, irmãos? Deus te deu um dom, irmãos. Ninguém pode dizer assim: eu não tenho dom. Não, eu não tenho. Eu não sirvo. Eu sou isso, eu não sou bom. Não, você tem algo que Deus colocou e te deu uma graça especial. Pode ser para orar, pode ser para interceder, pode ser. Deus te deu. Todos nós temos dons, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que Deus levou o cativo cativeiro, subiu aos céus e deu dons aos homens. Dons, irmãos, é presentes, é graça para o serviço. Então, irmãos, nós somos chamados para servir. Então, o dom que Deus te deu, irmãos. Talvez, eu vou usar aqui um exemplo, você tem uma habilidade, né, para o ensino, um exemplo. Coloque isso à disposição. Ensine. Eu tenho uma facilidade, pastor, assim, eu lembro das pessoas, vem no meu coração para eu interceder, sabe? Puxa, eu lembro assim da irmã que está internada, eu lembro. Então, qual vai ser o seu trabalho, irmãos? Talvez a capelania, talvez a intercessão, a visita, sabe? Todos nós somos chamados para o serviço, irmãos. Todos nós. Então você precisa olhar para você, saber que Deus já te chamou, já te designou, né? E se você não sabe, peça ajuda pro seu líder, pro seu pastor, para quem estiver mais próximo de você, para orar junto com você e chegar nessa conclusão, né? Para você servir com graça. Nós precisamos servir, perdão, irmão.
Nós precisamos servir uns aos outros, né? Precisamos cuidar, irmãos. Como eu tenho dito, né? Uma árvore não come do seu próprio fruto, mas ela serve quem se alimenta dela. Então é para isso que nós somos chamados, para servir uns aos outros. E aqui Deus está fazendo o resgate. Deus, ele é tão ordeiro, irmãos, que ele estava ali fazendo o resgate, fez a conta e faltava, né? Quando Deus faz a conta, fala, quantos tem? As levitas têm 20 e poucos mil. E primogênitos do povo de Israel? Tem 20 e poucos mil, mais um. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão entregar agora um ciclo de prata, né? Para quê? Para cumprir o que eu disse, né? Olha, veja só, Números 3:45. Tome os levitas como substituto dos filhos mais velhos dos israelitas. E tome os animais dos levitas como substituto dos machos das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem. Eu sou o Senhor. O que isso, né, nos leva a entender, irmãos? O que Deus tinha dito. Deus falou isso, irmãos, 2 anos atrás que ele faria. E Deus está cumprindo, irmãos. Deus está usando Moisés para executar aquilo que ele disse que era para fazer. E o que nós precisamos olhar para isso, que Deus não se esquece nem das suas promessas e nem dos seus decretos. Deus não se esquece, irmãos. Deus, aquilo que ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Aquilo que Deus disse que nós deveríamos nos atentar, nós devemos nos atentar. Então, as promessas de Deus não passam. Sabe assim, puxa, eu esqueço, irmãos. Eu esqueço, você esquece, né? Você diz que vai fazer, você faz um voto e abandona. Eu também. Você fala que vai colocar a mão para fazer aquilo e daqui a pouco alguma coisa acontece, deixa você chateado e você para. Agora Deus não. Mas isso, nós podemos olhar para isso e falar assim, não, tá tudo certo. Eu sou assim mesmo? Não. Nós temos o caráter de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos cumprir aquilo. Se nós falamos que vamos fazer, ainda que a coisa esteja ali, turbulenta, mas cumpra com a tua palavra, faça a sua parte, né? Sirva na onde você puder. É isso, irmã B, é isso, fazemos o que é necessário, é isso, nós precisamos servir, irmãos, com alegria, e cumpra a sua palavra. Deus falou, olha, é aqui que é para você ficar, é isso que é para você fazer. Irmão, vai com tudo. Vai, coloca a sua vida naquilo. Mas tem vezes que é difícil, né? Tem vezes que é difícil. Para esses homens também não era fácil. Todos os dias, irmãos, eles precisavam ir lá, cuidar, desmontar, colocar. Tinha todo um jeito para fazer. Eles não podiam pôr amor, eles não podiam ver. O sacerdote entrava primeiro, cobria, colocava a lona de couro, eles colocavam, amarravam, colocavam na vara, levavam. Mas eles estavam cumprindo um decreto de Deus. Amém, meus irmãos? Cumpra isso na sua vida. Deixa Deus fazer aquilo e te posicionar onde Ele te chamou para fazer. O capítulo 4, ele continua, irmãos, fazendo isso, né? Chamando os descendentes de Levi e posicionando cada um no seu lugar. Preste atenção. Números capítulo 4, do 2 ao 3. Realize um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão dos coatita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Então agora aqui ele está chamando, né, realmente as pessoas que iriam servir lá. Por que tinha que ser de 30 a 50? Porque não poderiam ser crianças, pessoas ainda que poderiam cometer um ato ali impensado, porque iriam morrer. Então precisam ser pessoas maduras, é isso que Deus está dizendo. Irmãos, para algumas coisas Deus vai escolher você maduro. Tem coisas, irmãos, que precisa de pessoas maduras. E claro, porque é abaixo de 50 anos, porque precisava ter força, porque você teria que carregar peso. E Deus, irmãos, ele cuida do idoso. Então ele não colocaria o idoso para pegar peso, né? Então Deus é poderoso, irmãos. Então 30, 50 é a idade da força e da maturidade. É onde você tem mais força e é onde você tem maturidade. Talvez o jovem de 20 e poucos anos tenha força, mas às vezes não tem a maturidade necessária. Então o que Deus estava escolhendo? Deus estava escolhendo pessoas maduras e fortes para tocar aquilo que precisava ser feito, né? Então, Deus, ele tem sua forma de fazer. E ele vai... Agora, e provavelmente os mais idosos faziam o quê? Porque a idade passa, né? Instruir os mais novos. Então, irmãos, todos são úteis. Você está entendendo? Ou para o ensino, ou para o cuidado, ou para a força. Todos são úteis, né? Então, eles tinham essa responsabilidade de cuidar do lugar santíssimo, né? E aí, irmãos, quando nós olhamos para isso, porque Deus, ele é enfático. Se vocês colocarem a mão, vocês vão morrer. Deus, ele é enfático na forma, né? Porque o lugar onde Deus decide dizer, né, que representa ele, porque Deus não habitava ali, mas representava, né, o trono de Deus, era um lugar santo. E Deus disse assim, olha, não pode entrar qualquer um, não pode entrar de qualquer jeito.
Isso, irmãos, mostra o tamanho do sacrifício de Jesus. Né? Nós, quando olhamos para isso, nós precisamos olhar, porque, irmãos, que condição eu tenho de entrar num lugar desse? Zero. Por quê? Porque sou pecador, penso mal, falo mal, faço tanta coisa errada. Mas Jesus foi perfeito. E ele entrou neste lugar por nós. E é através do sangue dele que nós entramos. Amém, meus irmãos? Isso é surpreendente. E quando lemos esse texto, isso precisa ver o tamanho do sacrifício de Jesus por nós, né? Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, que tudo precisava estar organizado, irmã Helena, para o deslocamento. Preste atenção, ó. Números capítulo 4, verso 15. O acampamento estará pronto para se deslocar quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os objetos sagrados. Os coatitas virão e transportarão tudo até o lugar de destino. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois se fizerem, morrerão. Esses são os utensílios da tenda do encontro que os coatitas transportarão. Então, ou seja, Deus, irmãos, não mudou o seu caráter de santidade, irmã Luzia. Deus não mudou o seu caráter de organização, irmãos. Não mudou. Então lembra que eu falei que nós olhamos para esses textos, não são leis que se aplicam a nós, mas olhamos o caráter de Deus. Irmãos, Deus continua santo, irmãos. E Deus, ele não tem pacto. Deus não olha, irmãos, para os nossos pecados e fala assim, coitadinho. Não, Deus cobra de nós uma vida como a dele. Estamos no processo de santificação até o dia que encontrarmos com ele. Mas precisa, no pecado que você cometeu ontem, você tem que lutar para não cometer hoje. Você não pode falar assim, eu sou assim mesmo. Não. Você precisa dizer não para a vida de pecado. Eu estou usando esse texto por quê? Porque se um da tribo dos coatitas entrasse lá e tocasse, não, eu sou curioso mesmo, e tocasse, irmãos, ele morreria. Então, Gabs, nós precisamos ter uma vida, irmãos, que glorifica a Deus em tudo. Em tudo. Se você tem pensamentos ruins, confesse, diz, eu não posso pensar nisso aqui. Se você tem desejos ruins, você precisa confessar, precisa ser santo, por quê? Para estar com Cristo, para andar com Deus, irmãos, precisamos ter uma vida de santidade. Deus, ele nos perdoa, mas todos os dias precisamos orar, nos arrepender, buscar, irmãos, ser pessoas melhores. Amém, meus irmãos? E outra coisa, organização, irmãos. Às vezes a gente é meio bagunçado e fala assim, eu sou meio desorganizado. Mas Deus é organizado, irmãos. Precisamos arrumar as nossas coisas, sabe? Você está ali, as coisas tudo meio bagunçado, sua vida financeira bagunçada, sua casa bagunçada. Veja Deus, Deus é organizado. Essa tribo vai ficar do lado direito, essa do lado esquerdo, essa vai ficar aqui. Olha o caráter de Deus. Deus poderia falar, gente, pega aí tudo e vamos embora e monta lá no outro lugar. Não, irmãos. Essa tribo cuida disso, essa cuida disso, essa se posiciona aqui, em torno da bandeira da sua tribo. Vocês vão pegar assim, a ordem que vocês vão sair é essa, vocês vão levar no lugar que eu vou mostrar. Deus é organizado, irmãos. E nós precisamos também ser organizados com as nossas coisas. Glorifica a Deus quando você se organiza. Então, irmãos, a sua casa, sabe? Né? Eu sei que tem muitas irmãs aqui que são do lar, cuidam do lar. Organização, né? Organização na roupa, em tudo, irmãos. Empresários que tem aqui, organização na empresa, sabe? Organize a sua empresa, organize o RH da empresa, organize a contabilidade da empresa, porque o nosso Deus é organizado. E se nós somos o templo, nós precisamos servir de forma organizada. Amém, meus irmãos? E aí ele encerra, irmãos, no capítulo de número 4:49, diz assim, ó. Quando registrarem os nomes conforme o Senhor havia ordenado, encarregue cada um de sua tarefa. E lhe disseram o que deveriam transportar. Desse modo, o registro foi completado, conforme o Senhor havia ordenado. Irmãos, nós somos estrangeiros aqui, estamos indo rumo à terra prometida. Deus vai continuar nos colocando e nos posicionando no lugar que Ele quer até lá, até chegarmos lá. Mas não diga não, irmãos, por causa de situações. Não diga não por causa de bobeiras. Não, sirva ao Senhor. Deus já te colocou. Nós não somos dessa terra, irmãos. Então não fica assim, eu não quero mais. Eu não vou fazer mais. Eu fiquei chateado. Não, irmãos. Vai lá, resolva a situação e continua servindo. Continua servindo porque nós somos o templo do Espírito Santo. É Ele que habita em nós, irmãos. E sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Né? Então aqui eles estavam fazendo uma lista de quem ia entrar na terra prometida e o que deveria fazer. E nós sabemos, irmãos, quem nós somos. Você sabe quem você é. Você é filho de Deus, escolhido por Deus. Pastor, eu tenho dúvida. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, irmãos, e crê nele, o seu nome está escrito no livro da vida. É essa a marca. Né? Então, irmãos, nós precisamos, o que nos resta, irmãos? Pés prontos para o serviço. Pés prontos para o serviço. Já fomos chamados, já fomos escolhidos, já fomos listados. Agora faça isso com alegria. Amém, meus irmãos? Quero orar com você. E orar pelo quê, irmãos? Orar por santidade.
para que tenhamos uma vida santa, uma vida longe dos pecados habituais, aquele que a gente fica insistindo em cometer todo dia, sabe? Sair dessa vida de pecado e disposição para o serviço. Amém, irmãos? Disposição para intercessão, disposição para oração, disposição, irmãos, para cuidar de alguém, para receber alguém em casa, disposição. Isso Deus nos deu e nos chamou para isso. Amém? Todos nós. Quero orar? Vamos orar juntos? Pai, eu quero orar, Pai, para que tenhamos uma vida mais santa. Santidade, santo significa separado, Pai. Nós nunca seremos perfeitos, porque o perfeito está à destra do Pai e nos representa diante de Deus. E fez isso de uma forma única. Então, nós hoje temos livre acesso, sabemos que podemos tocar, falar com o Senhor como estamos fazendo agora, e nós não seremos fulminados por causa da sua graça, por causa da graça que nos alcançou. Mas, Pai, nós queremos... já sabemos que fomos justificados, agora queremos, Senhor, ter uma vida de santificação. Guardar dos pecados, Senhor, dos pensamentos, dos desejos que não glorificam o Seu nome. Nos ajuda, Senhor, a viver essa vida com a qual o Senhor nos chamou. Nos ajuda, Senhor, a olhar, sondar a nossa vida, olhar, Senhor, o que está em falta em nós. Pai, eu também peço que o Senhor nos dê, Senhor, ânimo, Senhor, para o trabalho. Seja, Senhor, o idoso para orientar o mais jovem, seja o irmão de meia idade, Senhor, para ser responsável, Senhor, por aquilo que Deus colocou nas mãos, né? Seja o jovem, Senhor, com a força para poder, Senhor, estar aprendendo e se preparando para o serviço, seja as crianças, Senhor, prontas para aprender, né? E trazer alegria, Senhor, para as nossas vidas, mas todos nós temos um chamado, Senhor, um chamado do Senhor para o serviço, e que possamos fazer isso, servir uns aos outros, cuidando um dos outros, que na igreja, no seu corpo, Pai, nós não possamos olhar para isso, Senhor, e dar de ombro, achar que não é nossa responsabilidade, achar que a responsabilidade é do governo. Não, a responsabilidade é nossa. Fomos chamados para servir. Pai, nos ajuda, Senhor, a ter sensibilidade para fazer isso com alegria. Eu agradeço por esse tempo e te louvo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero deixar aqui sempre uns convites, né, no finalzinho. Então hoje, às 8 horas da manhã, na igreja do Taboão, nós temos intercessão, oração. Se você puder, tem essa disponibilidade, vem estar com a gente, 8 horas. E amanhã nós temos o culto, né? Culto de adoração, às 20 horas, se você puder também. Domingo, 10 horas, será a nossa Santa Ceia. Se você ainda não conhece a igreja do Taboão, vem conhecer. 3659, Avenida do Taboão, 3659. E amanhã, irmãos, às 6 horas. Aleluia! Hoje nós chegamos aqui, ó, em 22 pessoas. Olha que maravilha! Então amanhã, às 6 horas, nós estaremos aqui, né? Juntos, irmãos, juntos. É o nosso propósito, oração e palavra. E vamos ler Números 5. Então, pega a sua Bíblia aí, se você quiser já dar uma adiantadinha, leia e depois vem aqui, ó, e compartilhe. Pode colocar nos comentários. Se você tiver dúvida, irmão, isso aqui é uma grande escola bíblica, né? Se você tiver dúvida, quiser mandar perguntas, né? A gente vai interagindo aqui. Logo, logo, eu creio que Deus vai nos dar um tempo para ter uma escola bíblica mesmo, né? Para a gente se reunir, né, na igreja e também aqui online, né? Arrumar uma forma, mas vamos ter esse tempo junto. Amém? Cris, que entrou agora, Deus abençoe também. Meus irmãos, quero encerrar aqui, louvando a Deus pela vida de cada um. Que Deus abençoe e até amanhã, às 6 horas. Deus abençoe.